aquele excelente noite, né? Excelente dia, nós estávamos aqui na jornada, hoje o dia foi bem intenso. Chegando agora da oração, uma oração poderosa na casa da pastora Carla, maravilhosa. Glória a Deus pela bondade de Deus que fala conosco o tempo todo, né? E a gente tem que estar muito ligado. Tenho falado isso com vocês. Nós estamos em tempos onde é festa da carne, vigia. Então a gente estava na oração agora. E como Deus fala, né? Como Deus ele traz aquilo que verdadeiramente a gente precisa ouvir. E muitas coisas, né, acontecem nesse tempo, porque muita carne está aí, né, realmente trazendo situações, né, de pecado, situações que confrontam a nossa alma. Então tenham muito cuidado, fiquem muito atentos, sabe? Orem, busquem a Deus, sabe? Assim, realmente busquem descansar. Eu acho que a alegria ela é muito válida, né? Desde que seja feito com princípio, com medida. Então busque o Senhor, né? Eu vejo isso verdadeiramente. E assim, é muito bom você ter grupos que te levem para próximo de Deus. Tudo que te afasta de Deus, cuidado. Tudo que te leva para Deus, acolha. Amém? E hoje nós vamos para a palavra. Eu faço a live de manhã, mas hoje realmente eu cheguei agora. Tô aqui direto, mas glória a Deus, porque o compromisso com o Senhor são todos os dias, né? Então tem dia que é um pouco mais corrida a minha manhã. E aí eu tenho que treinar, tenho que cuidar de casa, tenho que ajeitar as coisas. E hoje foi um dia desses, sabe? E aí a gente tem um compromisso e glória a Deus, porque sempre Deus traz a palavra na hora certa, né? Deus te abençoe. E diz em 1 Reis 3, a maior riqueza é viver guiado pela sabedoria de Deus. Essa é a maior riqueza. Não é coisa material, não é nada. É você ter a sabedoria de Deus. Isso é um presente, a presença, né, de Deus. Então, quando pedir a Deus, se torna um ato de maturidade. Salomão, ele ama a Deus. Deus aparece em um sonho e ele faz uma pergunta poderosa. Pede-me o que quiseres. Já pensou? Se você tivesse hoje Deus te perguntando isso. Pede-me o que quiseres. Forte, né? E Salomão pede o que? Sabedoria. Eu acredito verdadeiramente que eu farei como Salomão. Hoje eu farei como Salomão. Talvez em outros tempos não faria. Mas hoje eu farei como Salomão. Pediria sabedoria. Deus se agrada e concede sabedoria, riquezas e honra. E ele faz o julgamento das duas mulheres, né? Que elas diziam que era a mãe da criança. Vamos já ler isso. E ele revela a sabedoria ali, né? Glória a Deus por isso. Então vamos para a palavra, pedindo discernimento do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, a parte de 1 Reis, ela é um pouco mais extensa, mas o meu compromisso aqui é ler o capítulo todo. Então, paciência aí, né? A você ouvir. Deus abençoe sua vida. É um dos capítulos bem bacanas e que tem muita pregação sobre isso, tá? Amém? O Florzinho tá me olhando ali. Amém, Florzinho? Você vai ouvir a palavra de Deus, Florzinho. Viu? Bom. Deus te abençoe, que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E nada nem ninguém pode impedir os planos do Senhor para nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, porque hoje eu pude desfrutar de uma alegria e ao mesmo tempo eu pude ir lá buscar o princípio que está na tua palavra. Senhor, muito obrigada. Que o Senhor me ajude, Senhor, nesse mundo a me manter firme e seguir os teus princípios da tua palavra. E diz assim: Espírito Santo, traz discernimento. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo já sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa no nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que alto sacrificava e queimava incenso. E o rei de Beom para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em seus sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Gente, isso é muito poderoso. Muito. Você saberia responder isso hoje?
E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e retidão de coração. Perante a face guardaste estas beneficências e lhe deste um filho que assentasse o trono, como se vê neste dia. Uma promessa que o Senhor fez a Davi, era que a geração dele ia reinar. E o filho dele estava ali, Salomão, né? Ele já estava agradecendo, onde mesmo te pedir. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo no lugar de Davi, meu pai. Sou apenas um menino pequeno, não sei sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Dá liderança, né? Salomão está pedindo aqui liderança. Para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E Salomão, pediste isso. Sabe o que me apetece aqui? É quando a gente tem atitudes que agradam o coração de Deus. E essa palavra pareceu boa diante dos olhos de Deus. Só acho que é uma coisa formidável, né? Ai, Jesus. E disse Deus: porquanto pediste isso, não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te deu um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que pediste te dei, assim riquezas, até o que não pediste te dei, assim como riquezas como glória, de modo que não haverá entre ti e entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e eu tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois do meu parto, teve o filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a serva, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que já havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo era o meu filho, o teu era o filho morto. Porém esta disse: não, por certo, morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante a rei. Então aquela confusão ali diante do rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas metades o menino vivo. Dá uma metade para uma e a outra metade para outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enteceram por seu filho. E disse: ah, meu senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis,
Porque a outra dizia, nem teu e nem meu, divide-o. Uma dizia para dividir, a outra, não, senhor, dá para ela, mas não mate o menino. Então respondeu o rei e disse, dai a este o menino vivo, que de maneira nenhuma os mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então Deus dá e Deus usa as atitudes, nossas atitudes, para comprovar a unção que ele deu. Então ele diz, nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça, porque existia uma sabedoria ali, e realmente é a mesma, né? Então até aqui a palavra. Vamos tirar aqui agora os ensinamentos e aplicabilidade dessa palavra. Primeiro, Deus se revela a quem busca com sinceridade. Deus, ele sabe do nosso coração. Ele sabe quando a gente quer mascarar uma coisa, né? Agradar somente por agradar. E ele sabe quando o coração é sincero. Então tenha um coração sincero diante de Deus. Salomão oferece sacrifício ao Senhor. Quem cultiva intimidade ouve a voz de Deus. Segundo, pedir sabedoria é um sinal de humildade. Salomão reconhece suas limitações. Senhor, grande povo tu me deste, eu não sei o que fazer. Deus confia responsabilidades a corações humildes. Deus concede responsabilidades a corações humildes. Terceiro, a sabedoria de Deus se manifesta em decisões diárias. O julgamento das duas mães. Sabedoria divina produz justiça e vida. Amém? Então hoje declaro comigo, ó, Senhor, dai-me a tua sabedoria. Senhor, dai-me a tua sabedoria. Senhor, dai-me a tua sabedoria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que você esteja totalmente guiado pela condução do Espírito Santo. Jesus, quando foi, né, ele deixou o nosso amigo Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso intercessor, o nosso amado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E uma pessoa que também ela se entristece quando a gente não agrada a Deus. E o Espírito Santo também é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então, utilize esse recurso. Saiba, tenha Deus para perto. Deus é um Deus relacional. Ele não quer que você tenha palavras bonitas, nem que você chegue e diga, Senhor, eis-me aqui, o teu servo glorioso. Não. Senhor, não sei nem o que eu vou fazer com esse povo. O Senhor me mandou aqui. Meu pai te honrou, mas eu não sei o que fazer. O Senhor precisa me dar sabedoria, Senhor. Mas antes até mesmo dele pedir, ele agradeceu. Senhor, tu fizeste tanto por mim. Tu fizeste tanto por mim. Mas se quiseres fazer algo por mim, Senhor, dá-me sabedoria. E que essa sabedoria nos instrua todos os dias da nossa vida, queridos, porque não tem coisa melhor que você andar com presença. Eu falo por mim, sabe? Eu sou perfeita, estou longe da perfeição. Mas a única coisa que eu peço, Senhor, é a presença dele. Que a presença dele traz paz, a presença dele traz alegria, a presença dele traz sabedoria, a presença dele traz discernimento, a presença dele traz livramento, a presença dele traz o amor. Então é sobre isso. Ai, estou emocionada. Essa palavra é poderosa demais. Porque assim, a gente tem que aprender muito, muito mesmo como ser humano. A gente pede tanta besteira, né, para Deus às vezes. Mas para Deus nem é besteira, porque ele é um pai amoroso. E a sabedoria. Todo dia eu peço sabedoria, sabe? O Espírito Santo vem comigo para essa reunião. O Espírito Santo vem comigo para esse contrato. E quando eu tenho vivido isso, muitas renúncias eu tenho feito. E Deus fala assim, ó, não é, não vai. Aí você olha assim, como assim, pai? E os boletos? Ele, eu sou teu Deus, sou teu pai. Não vai. Não divida altar. Eu não divido a minha glória. E obedecer a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. É doloroso. Essa é a verdade. Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Fica com Jesus. Obrigado por estar na live comigo. Deus te abençoe, Vanessa. Deus te abençoe, Júnior, Trou, Rafa. Só gente de Deus. Tiago, Cláudia, Fred. Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Jesus. Lembrando, todos os dias nós temos a nossa live. E
Elas estão todas no YouTube, no Spotify, é só acessar o link na bio. E a presença de Deus, ela é poderosa. Fica com Jesus, ó. Estamos só no mover do Senhor. Deus te abençoe.